Olá, graça e paz a todos vocês. Que alegria, que privilégio estarmos juntos na Escola de Cristo e aprendermos lições maravilhosas. Que a graça de Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo alcance as nossas vidas nesse instante. Que bom estarmos juntos para aprendermos da palavra de Deus. Sabe, Deus quer falar conosco que hoje, o assunto de hoje é fenomenal. Nós vamos entender o que é o amor. O amor é um sentimento, é um princípio, ou o amor é uma pessoa? Vamos entender sobre isso, porque nós precisamos a cada dia do amor em nosso coração. Então, para isso, nós vamos orar nesse instante, para que o Espírito Santo nos ilumine. Vamos orar. Amado Deus, bondoso Pai, que o Santo e Bom Espírito nos ilumine, Senhor, para entendermos a Tua vontade, para que o Senhor fale o nosso coração e nos transforme. Por isso que o Santo e Bom Espírito habite em nós, Senhor. Sem Ti nada somos. Abençoe esses Teus filhos que estão ouvindo essa mensagem, para que o Teu poder transforme as nossas vidas. Nós choramos por Jesus. Amém. Olha aqui, 1 João, carta de João, capítulo 4, verso 8. O texto é muito interessante, diz assim, 4, verso 8, para a gente poder aprender. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Então o texto é muito claro em dizer que o amor não é um princípio, não é um sentimento. Não, amor é uma pessoa, amor é o próprio Deus. Então nós precisamos compreender que esse é o texto de forma clara. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Então eu e você, ao estudarmos a Bíblia, precisamos compreender que o amor é uma pessoa. Deus é amor. Então, se eu quero ter amor em meu coração, para que eu possa externar isso, eu preciso me relacionar com uma pessoa, amor, que é Deus. Então aqui está o segredo. Se eu tenho carência de alguma coisa, eu tenho que buscar alguém que tem aquilo. Se eu careço de amor, eu preciso buscar a pessoa amor, que é o próprio Deus. Aí, capítulo 4, verso 18, já traz uma abordagem muito interessante para a gente compreender. E diz assim, ó, no amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ou seja, no amor, na pessoa de Deus, que é amor, não existe medo. Antes, o perfeito amor, e Deus é o perfeito amor, ele lança fora o medo. Então, se Deus é o perfeito amor, e eu agora me relaciono com ele, esse perfeito amor, sabe, esse amor que não existe medo nele, ele vai expulsar o medo que aparece na minha vida, na sua vida. Então nós precisamos a cada dia compreender isso, que em Deus, relacionando com ele, naturalmente, os medos que geralmente seres humanos que nós temos, vai ser expulso, vai ser mandado para fora. Por quê? Porque ele é a pessoa amor. Então nós precisamos compreender isso. Aí, agora nós vamos para o grande salmo do amor, que está em 1 Coríntios capítulo 13, que o apóstolo Paulo traz para a gente compreender. Se agora eu e você já compreendemos que o amor é uma pessoa, e o amor, que é o próprio Deus, lança fora o medo, quando eu estudo então agora esse texto do capítulo 13, já fica mais claro para a gente entender o que o apóstolo Paulo está trazendo para nós. Diz assim o texto bíblico, 1 Coríntios capítulo 13, a partir do verso 1, diz assim: ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, e não tiver amor, ou não tiver Deus, posso falar a língua dos homens e dos anjos, mas se eu não tiver Deus em minha vida, se eu não tiver o amor, diz o texto bíblico, serei como o bronze que soa, ou como o símbolo que retine. Ou seja, não serve para nada, não faz o som, não resolve nada. Ou seja, você pode falar língua dos anjos, língua de todo mundo, de todos os povos, mas se você não tiver Deus, não tiver o amor no teu coração, de nada serve, porque o amor é Deus. É Deus que precisa estar na nossa vida para que nós possamos, para que nós viermos a executar, seja para a honra e glória de Deus que habita em nossa vida. Aí ele continua: ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tenha fé
a ponto de transportar montanha. Se não tiver amor, se não tiver Deus, nada serei. Olha só, eu posso conhecer toda a ciência, todos os mistérios. Eu posso ter uma fé para transportar até um monte. Mas se eu não tiver Deus, nada disso vale a pena. Nada disso tem importância no quesito do céu. Porque tudo isso só terá importância se Deus fizer parte da minha vida. Esse é o texto. Aí ele continua dizendo: ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, se não tiver Deus, nada disso me aproveitará. Ou seja, eu posso pegar todos os meus bens e distribuir aos pobres, ser a pessoa mais caridosa, a pessoa que ajuda todos. Posso até dar o meu corpo em sacrifício a alguém, por alguém, mas nada disso me recomendará ao céu. Ou seja, eu só vou isso tudo ajudar pessoas, sabe? Até quem sabe defender a vida de alguém e aí eu venho a morrer. Tudo isso só terá sentido se Deus fizer parte da nossa vida. Então o segredo aqui que nós precisamos entender, que Paulo está trazendo, que o amor é uma pessoa, o amor é o próprio Deus. E tudo isso, todas as nossas atitudes, todas as nossas ações aqui no planeta Terra, só tem sentido no quesito espiritual para a eternidade se Deus fizer parte da nossa vida. Então, nada que o ser humano faça sem Deus, aos olhos do céu, nada disso importa, nada disso interessa. Mas então nós precisamos ter como princípio buscar a Deus em nossa vida. Aí o texto continua: o amor é paciente, porque o amor é Deus. Deus é paciente. O amor é benigno, porque o amor é Deus. Ele é bom, é benigno. O amor não arde em ciúme, não se ufana, não se ensoberbece, não conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija com a verdade. Características só de Deus. Tudo sofre, tudo crê, tudo suporta, tudo espera. O amor jamais acaba, mas havendo profecias, desaparecerão, havendo línguas, cessarão, havendo ciência, passará. O amor jamais acaba, porque o amor é uma pessoa, é Deus. Você compreende isso que Paulo está dizendo? Agora o verso 13, para a gente poder fechar esse salmo do amor, diz assim: agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. Esses três, porém o maior desses é o amor. Lógico, Deus é o maior que tudo, porque o amor é uma pessoa, é o próprio Deus. Então nós precisamos compreender. Sabe, uma das profecias que Jesus falou, que está lá no capítulo 24, eu quero até ler com vocês aqui de Mateus, capítulo 24, olha que texto aqui para a gente poder compreender em cima desse aspecto, Jesus falando, capítulo 24, e o verso 11 diz assim, verso 14, diz assim o texto, não, verso 12 digo melhor, e por se multiplicar a iniquidade ou a maldade ou o mal, o amor se esfria de quase todas. Ou seja, o mal que tem se multiplicado na vida das pessoas tem levado o amor a se esfriar, porque o amor é Deus. Ele só vai ser real na minha vida se eu me relacionar com Ele. E hoje o que nós observamos é que a população, a humanidade tem se afastado de Deus, tem se afastado do amor. Se eu me afasto de Deus, naturalmente o amor esfria, o amor não existe. Esse é o conceito que que aqui Jesus está dizendo. É uma das profecias da proximidade da volta de Jesus, é o amor se esfriar, é não existir amor nas pessoas. Por quê? Porque o amor é uma pessoa, o amor é Deus. Então eu e você precisamos, se eu quero ter amor, se eu quero transmitir amor naquilo que eu faço, em todas as coisas, eu preciso me relacionar com Deus, porque Deus é amor. E aí, quando eu me relaciono com Deus,
O amor é perfeito e o amor lança fora o medo, acaba. Que maravilha é compreender isso. Então que você e eu, que possamos buscar a cada dia nos relacionar com Deus, para que o amor, que é o próprio Deus, faça parte da nossa vida. Que Deus te abençoe e vamos orar nesse instante. Amado Deus, obrigado pela tua palavra, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a buscar um relacionamento contigo, porque o Senhor é o amor em pessoa, e que esse amor faça parte da nossa vida, para que possamos externar o teu amor nas nossas relações interpessoais. Abençoe este teu filho, por Jesus. Amém.